Ela tá esperando a gente. Quem? A psicóloga. Ela desistiu ainda não. Eu não sei se você tem medo da Vivian. Você me xingou de graça, Vivian. Você acha que você me respeitou? Parecia que eu falava que não estava mais repercutindo, não estava fazendo efeito. Corre, não é corre, é conversa, é resolve, não é corre. É o momento que foi muito difícil pra mim. Pra mim, não existia essa dor em você. Você se acha autossuficiente, esse é o seu problema. Se ela é controladora, então você continua controladora, porque se isso te faz bem. Não vou entrar nessa, porque eu não sou. Tentar encontrar um culpado ali, eu acho que é muito pesado. Gente, a trilha é aqui, tá? Pode vir. Ela tá esperando a gente. Quem? Psicóloga. Ah, tá. A psicóloga. Ela desistiu ainda não. Eu vou te molhar, sua mulher. Eu não sei como você consegue acordar de manhã pra cerveja. Eu nasci pra isso e isso nasceu pra mim. Vamos lá? Vamos tirar o time aí, para o ímpar aí. Você é o juiz. Mas é muito triste você ser de uma família que ninguém bebe. Quero o Bento. Quero o Davi. Eu quero o Cone. Bora, Davi! É a gente, Eu queria muito saber como os pais iam ficar com as crianças. Porque geralmente é a gente que fica, mas eu não posso reclamar muito do Rudy não, porque ele fica muito com os meninos. Eu sou a Rayane, eu sou terapeuta holística e eu vim aqui ajudar vocês a resolver algumas questões. Mas antes de olhar para a questão que cada uma tem entre si, eu quero que primeiro a gente olhe para si. Porque antes da gente trabalhar o perdão entre uma com a outra, eu quero que vocês trabalhem o perdão dentro de vocês. Porque a partir do momento que você não está bem resolvida com você, a partir do momento que você se torna uma pessoa que se julga muito, acaba que isso reflete na outra. Então, se você se julga, você julga muito o outro. Se você se cobra a perfeição, você cobra a perfeição do outro. Então, eu quero sim trabalhar uma dinâmica aqui de perdão com vocês, mas antes do perdão com o outro, eu quero que vocês olhem para o perdão consigo mesmas. Eu queria que vocês sentassem. Tá tudo bem por vocês? Tudo bem. Eu imaginei que a gente ia caminhar, fazer uma caminhada. Pediram para eu colocar roupa para caminhada e eu cheguei lá e não era uma caminhada, no caso. Era uma ciência. Você tá conseguindo me ouvir? Quer chegar mais pertinho? Eu escutei. Tá certinho. Desculpa a risada. Meu marido fala que é risada demoníaca. Eu olhei pra minha mãe e ela falou assim: oxe, essa mulher dessa idade acha que vai conversar comigo? Pode fechar os olhos. Inspira profundamente. Você vai trazer à sua mente a imagem de você criança. Peraí, vai lá, Davi, quero que você faça gol, vai. Vai, Davi, chuta, Davi! Ah! Boa! Foi gol, João? Pediu falta ali, pediu falta. Pediu falta. Eu fico muito feliz quando eu vejo meus netos realmente exercitando a competitividade, mas com respeito. Muitas vezes você é muito rígida. Fica tentando controlar as coisas, se condenando pelos seus erros. Minha mãe olhou pra mulher e não foi com a cara da mulher. Falei, Deus. Mas e se fosse a sua criança? Como você falaria com ela? Será que ela não estaria muito orgulhosa de quem você vem se tornado? Tudo que é novo, a gente fica com o pé atrás. Eu sinto muito. Por todas as vezes que eu te culpei, que eu te julguei, por todas as vezes que você acreditou que você não era boa o suficiente. Ela começou com a esfinge. A mãe, velho, fica de boa. Cadê o anjo que existe dentro de você, minha filha? Vocês vão escrever uma questão que vocês passaram na vida de vocês, que de alguma forma vocês sentem que ainda tem alguma mágoa, alguma questão que vocês passaram na vida de vocês, que você sente que você ainda precisa perdoar. Tô num momento que eu não consigo mais carregar essas pedras familiares. Se eu continuar com essas pedras, eu sinto que eu não vou conseguir ir pra frente, sabe?
Você não vai escrever não, mãe? Não tem nada pra escrever. Não tem? Coisa boa, mãe. Mãe não vai falar nada, não foi com a cara da mulher. Eu também não sei. Eu sei, mas é porque eu não sei se eu quero escrever, entendeu? Ai, meu Deus. Isabela, menos, tá? Já tá aqui pra falar, fala logo. Esse negócio de não Eu acho que sei. fiz terapia uma vez na minha vida. Tava um pouquinho receosa, resistente. Todas colocaram? Sim. Pode começar, Eu Matilde. coloquei o nome de todas as minhas filhas, porque eu sou mãe e tenho uma caminhada de vida com elas. Então, cada uma tem um temperamento, cada um tem suas particularidades. A Vívia é uma pessoa intensa e é uma pessoa que eu tenho muita admiração por ela, porque eu vejo nela uma menina assim forte e lutadora pelos seus ideais. Mas em relação a algumas questões de vida, nós duas não batemos na parte de religião, na parte política. Mas hoje eu quero viver em paz e ela também quer, então assim. Ah, a gente tá velha, né? A Paula, eu acho uma menina assim, uma pessoa que eu admiro profundamente, porque é uma pessoa assim de um coração maravilhoso, é uma pessoa que a vida, infelizmente, ela não foi muito boa no que ela sonhou para a vida dela e eu acho que ela tinha que se perdoar ela profundamente, porque a vida não é uma matemática exata. Às vezes a gente faz planos, mas às vezes os planos fogem. Parece que se você para um momento assim e faz uma situação dessa, parece que todo mundo se olha, se analisa interiormente e consegue colocar para fora. E a Carolina é uma menina assim que eu amo de paixão. Eu até fico emocionada porque às vezes eu tô assim, num momento assim que eu tô com saudade e ela me liga. Eu gosto muito de sentir amada por ela. Eu sempre quis estar perto, próximo, independente de ter problema ou não. Porque problema é para ser resolvido, né? Então... A Isabela, eu acho uma pessoa assim maravilhosa. Mas a Isabela é uma pessoa assim que ela põe a coleira na gente, depois a gente acha que tá livre, de repente ela puxa a coleira. Ela é centralizadora, ela gosta de ter tudo no controle dela. Eu falo com ela, ela me ameaça, mas depois ela volta atrás e a gente se entende, que a gente se ama muito. Pensei que talvez minha mãe ficasse resistente, porque no início ela já estava resistente, sabe? Ela sempre foi resistente, mas ela amou individualizar cada pessoa como ser humano, abre um pouquinho mais nossa cabeça. E a Mariana é assim, é uma história de amor, porque a Mariana, de todas as minhas filhas, quando pequena, eu acho que eu protegi ela demais. Ela é a rapa do tacho. Ela sempre queria parecer comigo quando pequena, eu achava aquilo ali o máximo. Eu achava que por ela ser a mais nova, eu tinha que proteger. Cada um me completa de uma maneira. Eu tenho 5 filhas, então eu tenho que falar das 5. Eu era muito só, então eu investi tudo nelas. Então assim, quando eu vi que estava todo mundo assim, relaxando, assim, aceitando a proposta que nos foi dada, eu falei, então é um momento. É um momento e o momento aconteceu. A minha família sempre foi assim, abaixo de Deus, a prioridade minha. A gente briga, mas a gente tem muita coisa em comum. E assim, eu não consigo me ver sem elas. Vai, joga na fogueirinha, mãe. Mais ainda, né? Inverteu a dinâmica total, mas tudo bem, pelo menos ela falou. Falou mais do que devia, porque aquele foi só minha mãe falando. O Rudy e o Felipe passaram por um teste de vigor e de saúde extraordinário, porque, na verdade, eles fizeram aí uma flexão de braço, levantando 100 quilos, pelo menos umas 10 vezes, tentando levantar. Então, eles passaram no teste. Cara, não tenho mais idade pra isso, não. Não dá, não consigo ficar nem em pé no negócio. Não consigo nem ficar em pé. E agora pode ser a Vivian, pode compartilhar. Qual que é a questão que você gostaria de queimar? Eu acho que eu sou muito julgada pelo meu jeito de expressar. E até no outro episódio, no outro documentário lá que a gente fez com a Mariana, eu acho a Mariana muito cruel comigo. Num primeiro momento eu não queria aceitar. Eu acho que a imagem que eu passei foi de uma pessoa extremamente agressiva. Não que seja distorcido isso, não, né? Eu tenho essa agressividade mesmo, mas eu acho que foi muito exacerbado. Tem coisas de infância que eu não entendi. A Vivian era a irmã que mais
mais, tipo, era rígida, sabe? Ela falava, eu não era sua mãe, mas às vezes ela me tratava como mãe. Então, tipo, queria me educar, queria fazer, nananana. Então, quando ela tinha oportunidade, ela me educava. Mas em alguns momentos que ela era para ela ser mais acolhedora, ela faltava com esse aconchego, né, de mãe. Eu não tenho esse problema de ficar sentida, levar o rancor. Igual ela fala que tem rancor de mim por causa lá de 1900 bolinha. Eu não tenho rancor de ninguém. Tudo meu tá resolvido. Se eu morrer hoje, minha filha, eu falei todas as merdas pra todo mundo. Eu, de verdade, eu tenho um jeito mais rude de ser, mas eu acho que os problemas têm que resolver pontuais. Porque senão você não sabe aonde que tá a sua falha, em qual momento que você errou. Mas eu acho que existe uma má interpretação, né? Do meu jeito mesmo. Eu me acho muito julgada pelas pessoas pelo meu jeito de ser. Mas pensando melhor, a gente quando ama alguém, né? Muitas vezes a gente pensa e fala assim, poxa, não me custa nada também passar um pouco por cima de algumas coisas que me feriram, tentar resolver de uma maneira melhor e ver se a próxima experiência será melhor. Eu entendo ela, até por parecer muito com ela, eu acho que por isso que talvez eu julgue mais. Eu acho que eu tô o tempo inteiro me controlando, tomando cuidado com as palavras. E eu também tenho vontade de brigar e expor e ser mais. Eu sou colérica. As pessoas olham pra mim e falam assim, Mari, é de boa, ela é galera. Não, mas eu tô o tempo inteiro tentando me policiar pra que pra eu manter as pessoas que eu amo na minha volta. Então, tipo assim, quando eu vejo a Vivian fazendo isso, eu falo, tipo assim, é como se eu estivesse falando pra mim mesmo, tipo, não faz isso, você vai ficar infeliz, você vai expulsar as pessoas que te amam de perto. As pessoas falaram de mim também, situações que eu aprendi, que eu também vi que eu tinha que mudar. Tentar encontrar um culpado ali, eu acho que é muito pesado. As atitudes eram delas, tinha uma câmera filmando. Não foi tirado de contexto, foi só mostrado. Tanto que as minhas gravações também não foi nem um pouco pensada. Mas hoje em dia eu tento te entender mais e tento falar com você, tipo assim, de uma forma carinhosa, como eu falaria comigo. Faça da melhor forma pra você não sofrer. A passos lentos, eu tenho mudado um pouco essa questão da impulsividade, de pensar mais, de ser mais sensata na hora da raiva. E assim, hoje eu quero viver uma vida só de cerveja e churrasco, gente. E no fundo, você só se importa com o que vem dela porque você ama muito ela. E você só se importa com o jeito que ela age porque você ama muito ela. Então, no fundo, talvez seja uma falha na comunicação do amor que vocês sentem uma pela outra. Bora, pode sair, Pipo. Vou pra... Não! Gol! Não! Foi gol não. Foi na linha. Boa. Aqui! Pode abrir. Abre. Pega a bola! Escorreguei meu pé. Agora, a Paula. É isso. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui em relação à minha mãe sobre na criação dos meus filhos, em algumas questões, eu acho que ela não por bondade, por amar também, mas ela entra muito e aí eu me sinto muito incomodada e muito, de certa forma, desrespeitada mesmo. E eu sinto que eu tô perdendo a rédea da situação e isso realmente é uma coisa que dói em mim e me incomoda profundamente. Eu nunca tinha colocado isso se não fosse para ela sozinha, em grupo, assim. Todas as irmãs juntas eu falar desse assunto. Porque eu estava várias vezes falando sobre esse assunto com ela. Parecia que eu falava e que não estava mais repercutindo, não estava fazendo efeito. Eu acho que aí tem uma coisa. A Paula, ela passou por um momento muito difícil na vida. Uma separação traumática. A Paula teve uma depressão profunda. Uma depressão que quase que ela não estaria aqui agora presente. Porque foi muito, mas muito doloroso para ela. Eu abracei os filhos dela como se fosse... Ou eu abraçava-os, ou eles ficariam soltos. Eu realmente estou errada, porque eu assumi os meninos dela como se fossem meus filhos. Aí, quando ela melhorou, eu continuei. Então, eu tenho que agora me afastar
e dar para ela essa oportunidade dela mostrar que ela é mãe mesmo. Ela aproveitou que o ninho estava vazio, encontrou uns pintinhos e falou, agora tenho meus pintinhos de novo. É basicamente isso, mas os pintinhos da Paula. Nunca tinha visto ela falar da forma como ela falou, desse distanciamento, desse momento de eu estar assumindo mesmo o meu papel só, não tendo interferências externas, então para mim foi muito diferente. Percebe que essa questão entre vocês duas, a gente volta na mesma dinâmica com a Mari, que é um erro de comunicação de amor, entende? Ela achando que a forma dela de amar é essa. Houve uma falha nessa comunicação. E você pode continuar amando os meninos, mas como avó. Exatamente, você falou tudo, na posição de vó. Minha mãe é uma pessoa de fazer. Se você precisar que ela faça as coisas para você, a forma de amor, de expressar amor dela é na ação. Tanto que ela me ajudou e ainda me ajuda com os meus filhos nas atitudes bastante. Mas como mãe, eu sentia falta dessa coisa do toque, da presença e do diálogo. Ah, vou contar de um paquera, vou contar de um namoradinho. Não tinha muito essa abertura. Isso eu senti falta. Agora, Carol, sua vez. Semana passada, a Bela precisou que eu dormisse com ela no quarto. E eu tinha bebido pra caramba durante o dia. E quando foi a hora de entrar, eu achei que eu ia entrar a hora que eu terminasse de beber, tomasse meu banho e fosse dormir. Você é muito falsa. Eu vou falar que você é falsa, sabe por quê? Porque a Mariana falou que você tirou o seu da reta. E aí minha filha chorou tanto que eu liguei pra ela me ajudar e ficou as duas brigando. Eu fui na hora. Essa questão, que foi uma questão recente, é falar que, assim, eu fiquei magoada porque, por que ela não chegou pra mim e falou assim, eu não gosto quando você fala isso, mesmo que brincando, de que prefere passar a bola. Eu queria que as coisas fossem mais diretas. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu prefiro falar diretamente. Hoje em dia, tá? Antigamente era mágoa atrás de mágoa. Então, eu fiquei chateada, Fala comigo. Uma coisa muito banal, né, gente? Eu acho. Ela sabe que eu sou uma pessoa que eu brinco muito. Eu não gosto de clima tenso, essas coisas. E aí, ela não. Ela é mais séria, ela é mais correta, ela é mais, tipo, muito assim. Não, deixa eu te explicar. Eu sou uma pessoa que realmente, minha mãe falou, eu sou muito cerimoniosa. Infelizmente eu sou assim, é uma coisa minha, é uma personalidade minha. Por exemplo, eu tive a Olivia, eu tive a Alice, eu tive minhas filhas recentemente. Minha mãe, eu não cogitei em chamar ela pra ficar comigo, porque minha mãe, ela não abre mão das prioridades da vida dela pros outros. Eu tenho uma vida assim, acordo pela manhã, vou pra minha missa, volto. Ponto, 3 da manhã, colocar altíssima televisão, em qualquer lugar que ela tiver, mesmo se tiver crianças dormindo. Não, olha só que mentira, Isabela. E outra coisa, se eu tiver uma grávida, 3 da manhã, eu entro no quarto da grávida, acordo ela com água benta jogando na cabeça dela, sendo que a grávida pode ter um piripaque, eu acordo. Não, Paula, então, Isabela. Assim, você não muda a sua rotina por ninguém. Eu sou uma pessoa muito bem resolvida com aquilo que eu tenho dentro de mim e meus objetivos de vida. Então, eu amo profundamente minhas filhas, mas amo a Deus acima de tudo e me amo mais do que elas. É um negócio que vem de mim. Por que eu fiz isso com a Carol? Porque, por exemplo, eu acabo achando que atrapalha as pessoas. Eu tenho isso, eu tenho isso. Não, você se acha autossuficiente, esse é o seu problema. Se você colocar o bedelho do celular, vai estragar, porque ela planejou daquele jeito, e se você falar alguma coisa, ela sempre acha, Isabela, você vai fazer isso, não, eu já vou fazer coisa, pode deixar, eu já me resolvi, eu já levei, a Mariana vai comigo. Ela não gosta de dar trabalho, ela não mãe. gosta, ela não gosta de dar trabalho. Exatamente, Cat, é por isso que eu tô tentando resolver. Eu me sinto mal quando, tipo assim, por exemplo, vou te falar o que eu pensei, tá? Você falou, eu queria a hora que eu fosse. Pô, você tava ali num momento tão legal. Então, às vezes, eu tirei você de um momento que você queria estar. Mas calma, se eu fosse uma pessoa que não brincasse nunca com nada, eu com raiva. É uma coisa. Assim, mas eu falei? Eu falei, que isso? Mas sabe o que eu falei? Eu não fiquei com raiva. Eu só falei assim, eu não vou me chamar porque ela tem a filha dela, ela tem o marido dela e ela quer passar uns momentos e eu não quero privar ela disso. Se ela é controladora, então você continua controladora, porque se isso te faz bem. Eu não vou entrar nessa, eu não sou. Eu acredito que ela vai pensar da próxima vez, ao invés de guardar isso pra ela e ficar, ela não me solicita mais por conta disso que chegou até ela, mas sem saber. Claro que foi verdade, não é mentira, eu falei isso mesmo. Mas e se não fosse? Até agora, todas as questões foram por falta de comunicação. A gente querendo amor e não sabendo pedir. Talvez o aprendizado aqui saibam pedir por amor. Eu acho que eu sempre falei muito que eu sou controladora. E isso, eu acho que a dinâmica foi boa pra eu ter um pouquinho mais de consciência e de parar de achar que tudo dá problema, que eu sempre dou trabalho pras pessoas. E se eu estiver incomodando, eles vão falar. Você me chama pra dormir agora, tá, gato? Senão eu não vou jogar isso aqui na fogueira, não. Vai me chamar ou não vai? Bom.
E agora, Isabela, compartilhe sua questão. Foi um momento. Ai, meu Deus, não chore, cara. Você é tão forte. Porque é o momento que foi muito difícil pra mim. Assim. Foi com quem? Foi com a Paulinha. A Paulinha, ela passou um momento muito difícil da vida dela com ela. E eu tive muito com ela. Eu acho que eu fui a irmã que tive mais com ela nesse momento. Tipo, eu abdiquei muito da minha vida pra estar com ela. E durante a vida dela, os problemas dela, eu também tive muitos problemas. Mas os meus problemas nunca foram levados em consideração, nem faço o tamanho do problema da Paulinha. E eu tive que sair da casa dos meus pais por algumas questões. E eu fui morar num pensionato lá em Brasília, que foi um momento muito difícil da minha vida. Chegou um momento que eu tive que sair do pensionato e a Paula me recebeu na casa dela. Eu fiquei 6 meses na casa da Paulinha. Mas aí aconteceu uma situação. Que o que aconteceu? O dela, ele tinha muito ódio que eu tava lá, porque eu fortalecia a Paula. Ele era uma pessoa muito descompensada e ele queria voltar com ela. E eu sempre fui a pessoa que sempre abri muito os olhos da Paulinha. Eu falava, Paulinha, ele não vai mudar. Quando a gente tava um dia na casa dela, ele bateu o interfone. Eu falei pra ela, Paulinha, não abre a porta. Não abre a porta, pelo amor de Deus, não abre a porta. Quando ele me viu lá, ele partiu pra cima de mim, ele me agrediu. Eu saí correndo, ele bateu primeiro na Paula, né? Ele agrediu a Paula, depois ele me agrediu. Foi horrível, assim, foi uma situação horrível que aconteceu e tal. Antes mesmo disso, pra eu sair da casa dela, ele colocou bebida em todas as minhas coisas que estavam no quarto e queria queimar as minhas coisas. Quebrou tudo meu. Aí depois, porque ele é uma pessoa totalmente instável, e aí ele depois pedia perdão, pagava as coisas e tal, mas um mês depois, assim, a Paulinha chegou pra mim no carro e falou que queria voltar com ela. Aí eu olhei pra ela e falei, não volta com ele. Aí ela falou, eu vou voltar com ele. Você vai ter que sair lá de casa. E aí eu tive que sair da casa dela. E eu não tinha pra onde ir, porque eu tava passando um momento muito difícil da minha vida. E a Mari me acolheu. Foi quando a Mari deixou eu morar com ela. Então, assim, eu me senti muito traída, sabe? Porque eu me doei muito. Eu me doei muito pra Paulinha, tipo, muito, muito. Eu abdiquei da minha vida. E quando eu precisei, ela simplesmente escolheu ele. Eu acho que eu carreguei isso muito tempo, é uma coisa que me machucava e eu tive um período com a Paula que foi muito próximo. Depois disso que aconteceu, eu meio que dei um corte, sabe? Eu comecei a não ter tanto relacionamento com a Paulinha, eu comecei a evitá-la. Ela vindo pra cá, ontem mesmo, eu já meio que voltei a ter o relacionamento do início com ela, sabe? E eu achei uma oportunidade boa trazer isso, porque era uma coisa que ainda pegava. E por ela estar muito bem agora, sabe? Eu acho que ela tá num momento bom pra receber isso. Posso ter escolhido, mas eu não estava no meu normal. Eu não estava na minha consciência normal. Eu estava uma pessoa fragilizada, doente, que não tinha capacidade real de tomar decisão. Então, assim, eu quero que você entenda isso, eu quero te pedir perdão, mas não foi uma decisão tomada em sã consciência, com a cabeça no lugar. Foi uma decisão totalmente impulsiva por conta da fragilidade da situação. Eu não escolhi, eu quero deixar bem claro isso pra você. Eu escolheria você várias vezes. Mas infelizmente a gente amo muito. Era uma coisa que eu achava que já estava superado. E eu percebi que para ela não, que ainda doía para ela esse assunto. Então, realmente, doeu em mim também. Eu revivi momentos que eu passei e precisei explicar para ela que eu não pensava daquela forma como eu coloquei ali. Era um momento que eu realmente estava frágil e ela precisava ouvir da minha boca. Mas que eu nunca imaginei, mesmo que ainda estava tão assim, vivo dentro dela, tão doído ainda. Então, para mim foi algo que mais forte de toda essa vivência foi esse momento com a Bela. Foi muito, muito forte para mim, muito especial, muito importante na nossa relação. Obrigada pela oportunidade da gente, porque assim, demorou muito tempo, mas que para mim não existia essa dor em você. Quero te pedir perdão. Eu te amo muito, Paulinha. Também te...
Eu acho que esse assunto, às vezes, da forma forte, como pode ter sido no meu caso, ele abre um espaço para poder você não guardar tanto aquela dor forte que você sente. É você se abrir um pouco para ser mais ajudada, porque às vezes a gente quer, é uma coisa tão forte que a gente às vezes não quer dividir, não quer abrir, porque a gente tem vergonha também às vezes de determinadas situações, mas assim, se a gente colocar que se a gente abrir, a gente vai curar mais rápido. No momento, às vezes, que eu imaginei que não fosse conseguir seguir adiante. E se não fossem essas pessoas e essa força que eu tive nesse momento de estar mostrando, de estar abrindo, eu talvez não conseguiria superar e vencer essa etapa tão difícil que eu passei. Você nunca tinha compartilhado isso com ela? Não. E como que foi pra você falar? Eu tento diminuir um pouco as coisas que eu sinto. E aí que tá o ponto. Às vezes, por você ter convivido com um conflito proporcionalmente maior, você anula a tua dor. Mas eu falo que não tem hierarquia de dor. Sempre que eu falava com qualquer pessoa sobre isso, eu chorava e eu não conseguia controlar. E eu falava assim, gente, se eu choro, que eu não consigo controlar porque ainda me machuca. Tipo, meus problemas perto do dela é pequeno, mas não deixa de ser uma coisa pra mim, sabe? Uma questão minha, entendeu? Agora a Mari. Eu acho que o que eu tenho é muito pontual. Eu tinha 18 anos, a Vívia tinha 27, 28 anos. E ela tava com o Bento na varanda lá de casa. E a Vívia tava muito nervosa, porque eu acho que ela passa por várias coisas. Hoje eu entendo que ela devia estar passando por algum momento muito difícil. O Bento era muito novinho. E ela tava muito nervosa e eu tava pedindo uma coisa pra minha mãe, eu acho que era uma viagem com o Rudy. E a Vívia começou a me xingar muito, tipo, sem parar. E não parava. E eu não falei nada. Aí a Vívia falou, eu vou descer porque eu vou fazer a mamadeira do Bento. Aí eu falei, vai tarde. E quando eu falei, vai tarde, ela veio pra cima de mim com o Bento, pra me bater. E eu fui pra cima dela e o Bento no meio, assim. Foi uma situação horrível. Mas a minha mãe tirou o Bento e tipo assim... Só que eu senti que a minha mãe... Eu falei com a Mariana, vai pro quarto e tranca a porta. Mas só que eu senti que... Ela achou que eu devia ter ficado do lado dela por ela ter... Hoje eu achei que você poderia ter agido de uma forma diferente. Porque eu morava com você. A Vívia não morava com você. Eu não tinha pra onde ir, porque se eu tivesse pra onde ir, eu ia embora. Eu senti que faltou a minha mãe chegar e falar assim, Vívia, vem cá, minha filha, vamos conversar, não tá legal. Eu não conseguia mais. Toda vez que eu brigava com minha mãe, eu falava desse episódio. Aí você fala, não, isso daí não é um problema meu, eu não tô conseguindo perdoar. Então, eu tive que falar isso pra ela pra eu conseguir realmente me perdoar e perdoar ela. Tipo, se você visse a Vívia xingando do nada, por que você já não falou com a Vívia? Eu falei assim, Mari, vai pro quarto, por que você não falou com a Vívia? Eu não sei se você tem medo da Vívia. Não sei o que é, porque quando a Vívia faz as coisas, você fica isenta. Agora, se eu vou falar alguma coisa, você me enfrenta, você me fala muito comigo. Mas eu converso com a Vívia. Mas nesse caso, não, e não foi só essa Mariana, vez. Aí... Você fala, corre, tipo assim, corre, não é corre, é conversa, é resolve, não é corre. Não é tentar equilibrar uma situação. Ali não tinha condição, tava muito, muito nervoso. Mas ela não gosta de filosofia. Tem um problema, ela quer resolver. E se não tá resolvido, ela também não quer saber que o problema existe, não. É o jeito dela. É engraçado, porque assim, eu não imaginava que seria aquilo, porque já teve outros episódios, eu acho que um pouco mais impactantes, que era uma coisa, eu acho que na época, muito fácil de resolver, mas que não foi resolvida de forma para ficar bem resolvido e trouxe uma mágoa para ela que ficou por muito tempo. Eu não fui colocada minimamente no lugar de respeito. E você acha que você me respeitou? Mas que uma pessoa grávida que está cuidando do filho, você já chega e fala que vai tarde. Você acha que foi respeito também? Você me xingou muito antes, sem nada, de graça. Você me xingou de graça, Vivian. De graça, por nada. Por nada você me xingou. Não, mas peraí. Você tá com uma criança pequena que te exige o tempo todo e ainda você vai, uma insolência do nada, você morta de cansada, a pessoa vai falar o que quer pra você, é muito desaforo. Não, eu tava falando com minha mãe. Não, mas você tava enchendo o saco, eu tava lá conversando, você lá, blá, eu tava falando com ela. Eu sei, mas tava enchendo o saco. Só que, olha só, a questão é que cada uma tá querendo defender a própria verdade. E quando você entra numa conversa querendo ter razão, não vai sair nada daí. Então, vocês estão aqui não para ter razão, vocês estão aqui para ter solução.
Então eu acho que é isso. Eu vivi muito tempo com isso e pra mim a sensação de estar com você no quarto é estar nadando com um tubarão. Mas me dá um abraço aqui. Vamos zerar. Eu te perdoo. Vamos zerar, porque, sei lá, eu não tava bem. Não erra, viado. Já para. E outro ponto também é para que essa união, esse todo amor que vocês sentem uma pela outra, não seja fragilizado pela necessidade de ter razão. Vocês preferem paz, amor, união ou razão? Hoje em dia, paz, amor e união, com certeza. Então aqui é um convite para você olhar para a humanidade de cada uma. No fundo, tá cada uma só querendo ser feliz. No começo você iniciou falando bem de cada filha. Não era isso que estava proposto, mas... eu sugiro que agora vocês falem uma coisa boa para a mãe de vocês. Mãe, obrigada por ser tão forte. Eu te admiro muito. Eu acho que a força é a coisa que eu mais admiro em você. Eu queria te agradecer por ter me acolhido nos momentos que eu senti medo. E eu queria te agradecer por mesmo errando, você tenta acertar e mudar. Eu quero te agradecer muito pelos ensinamentos que você trouxe na minha vida, por me direcionar no caminho de Deus, pela mulher e esposa e mãe que você é meu exemplo, e pela força que você tem. Eu te amo muito. Mami, primeiro eu quero agradecer a Deus por ter me colocado dentro da sua barriguinha cheirosa, porque é a mais cheirosa. E por eu ser sua filha, eu acho que é um privilégio ser sua filha. Eu tenho muita... Como é que eu falo, assim? Não, eu acho ela a melhor de todas mesmo. A mais cheirosa, a mais bonita, a mais chique. A que briga, que fala que a gente não tá legal, essas coisas. Mas que ela fala pro nosso bem, mesmo às vezes sem saber usar a melhor palavra. Eu não enxergo como se ela faz, né? Como qualquer palavra venha dela vai ser para destruir. Quero te agradecer, mãe, pela fé que você trouxe pra gente, como a Bela falou, que a presença de Deus, que você ensinou tanta coisa de Deus pra gente, por você ter me dado o suporte que eu precisei em tantos momentos que eu achei que eu não fosse conseguir. Você estar ali do lado, segurando minha mão, me ajudando com os meus filhos, por você ser essa avó maravilhosa, essa mãe linda que eu amo tanto. E eu quero te agradecer por você nunca desistir de mim. Mãe, obrigada por ter a escolha, né? Porque um filho é uma escolha, né? De ter ou não ter. E obrigada por me ensinar a viver a vida sem mimimi, que eu tenho um pavor. Fazendo direta pra gente. Obrigada. Olha, um abraço Um abraço coletivo. Obrigada. Foi ótimo. O abraço, o aconchego familiar, né? É sempre aquela volta para casa, né? De falar, nossa, eu tenho família. É muito gostoso a gente saber que tá valendo a pena. Às vezes minhas filhas falam comigo que eu rezo muito, né? Aquela coisa toda. Mas quando a coisa tá pegando, mãe, sabe? Reza por mim. Quer dizer, elas sabem onde elas vão buscar. Quando eu propus para elas participarem, eu achei que elas iriam saber o mínimo pra gente, sei lá, ter uma situação legal, mas eu fiquei impressionada quando a Bela se abriu mesmo, porque a Bela não se abre. Apesar de fazer merda em alguns momentos, acontece das pessoas amarem a gente, de relevarem muitas coisas. Achei ótimo, o jogo foi muito bom. Tem vários netos muito bons de bola e fico muito feliz. Todos eles muito habilidosos e foi muito bom. E depois da dinâmica, eu senti que eu consegui me reconectar com a Vívia e eu me senti mais livre para conversar de assuntos que eu queria ter com ela, sabe? Que toda vez eu falava assim, não vou perguntar porque eu não quero, porque não vai ser bom. E depois da dinâmica, eu consegui conversar com a Vívia, porque eu senti que a gente poderia se reconectar de novo.
Tem um negócio que eu queria até conversar com você. Eu cheguei a conversar com minha mãe, mas você sabe como minha mãe é, né? Às vezes a gente vem com um papo, ela entende. Mas como você é pedagoga, eu falei, vou conversar com a Vi, que a Vi tem mais, experiência nisso, sabe? Você trabalhou na PAI um tempo, né? Não, já tem 20 anos que eu trabalho com crianças com transtorno, dentre outras coisas. Quando eu comecei a perceber algumas coisas diferentes no Davi, eu queria entender, e minha mãe, me julga muito por querer entender. Isso me perde um pouco o sentido, sabe, das coisas. O diagnóstico do Davi não é que demorou, mas tem 2 anos que eu tô Mas é assim mesmo, demorado. Porque é uma equipe multidisciplinar, Exatamente. Nunca é um diagnóstico, porque são muitos critérios. E tem muito transtorno que um confunde com o outro. Exatamente. Entendeu? Que foi o que aconteceu com o Davi. Então, assim, é um processo demorado, mas minha mãe acha que eu tô querendo achar coisa onde não tem. Não, gente. você tá certa. Porque quando o laudo, eu falo que o laudo é muito mais pros pais do que pra qualquer outra pessoa, pra saber lidar com aquela criança. Porque às vezes o pai fica assim, pelo amor de Deus, gente, esse menino é capeta. Mas não, ele tem um transtorno e tem jeito pra lidar com essa criança de uma melhor forma. Pra criança sofrer menos. Exatamente. Entendeu? É isso que eu quero. Pra criança sofrer menos. Eu gosto de ter o laudo só pra eu ver qual é o melhor jeito de agir com aquela criança. Existe muita evasão escolar. Porque o professor não tem um laudo e fica martirizando. Você tem que entender essa criança que o corpo dela tá falando. O Davi era assim, ele ficava frustrado e a comunicação era algo difícil pra ele. E aí ele batia. Sim. Ele puxava o cabelo. Normal. Ele se irritava. No final, o Davi foi diagnosticado com TDAH. Mas você entende que foi por isso que eu busquei a neuro? Sim. Foi por isso. Mas é sensacional você buscar. Que bom que você teve a possibilidade. Porque eu tenho um aluno que eu peço o diagnóstico com 6, o menino vai ter diagnóstico com 11. Olha o tanto de tempo que ele perdeu. E essa mãe surtando pra lidar com esse menino. Eu acho que foi maravilhoso isso. Maravilhoso o que você fez. Entendeu? Se mais pessoas fizessem isso, seriam outros adultos. Mas ele tá fazendo o quê de terapia? Ou ele não faz TO, ele faz psicóloga, ele faz natação, faz... E ele gosta das terapias? Ele adora. Parabéns por isso, porque isso aí já é meio caminho andado para você saber lidar com seu filho e a sociedade saber lidar com ele. Mas assim, existe uma ignorância, né? Ignorância não no sentido pejorativo da palavra, ignorância de não conhecer as coisas e muitas vezes não querer. E minha mãe se assusta muito quando saber lidar com aquilo, porque querendo ou não é de outra geração, né? Existe um cérebro aí muito retrógrado. A única coisa que me pesou, assim, foi porque em alguns momentos... Pra mim é muito difícil, né? Você me expor. Por isso que eu parei de expor um pouco Davi na internet, sabia? Eu parei de seguir nessa época do diagnóstico. Porque me dá uma crise de ansiedade e um monte de gente louca dando umas opiniões, assim, que é muito cruel com uma criança. Então, assim, me dava muita crise de ansiedade. E às vezes eu chegava na rua, as pessoas ainda comentavam comigo, vai se ferrar. Entendeu? Não dava papo. Você já viu sua irmã lá no diagnóstico? Eu falei, cala sua boca. Entendeu? Eu era assim, eu era super agressiva. Você tem que ser paciente. Não sou paciente. Vai falar do filho dela pra lá. Eu amei que você veio, Vi, sabe? Tinha tempo que eu não conversava assim com você. Foi bom. Não, eu também. Eu te amo muito, assim. Obrigada. Jamais quero que doe em você o que eu falo. É que eu tenho dificuldade. Então. Eu amei também, Vi. Mas eu quero propor que a gente sempre se veja, né? É tão difícil a sua agenda, né, linda? Tô trabalhando um pouco, chique, né? Eu tô trabalhando muito. Tem que ter momentos de lazer também, velho. Ele precisa de cerveja, precisa de pro boteco. A próxima vez, vamos? Eu vou. Eu vou topar. Ai, gente, eu não acredito. Eu vou topar. Cara, eu vou topar. Vai ser, tipo assim, a coisa do século, Mariana. Ai, Vivi, eu beber assim com você, eu acho que é uma coisa meio arriscada, mas eu vou fazer isso com você. Olha, só pra você ficar feliz. Ai, vai ser maravilhoso. A gente vai. Tem coisa que a gente não consegue, a gente tem que só respeitar. O Halloween é o nosso momento, gente. Tá vendo a pressão, né? Não, é super tranquilo. Eu acho que vocês são pessoas maravilhosas e por isso que a gente quis ter vocês com a gente desde o início. Você e a Bela não tanto. Essa é a grande dificuldade de trabalhar com a família. Tô falando a sua atitude de fechar, claro. Mas eu não fechei, tá? A gente vai ter uma nova conversa pra gente realmente alinhar se eu continuo ou não na equipe.